Comer mais calorias do que nós gastamos geralmente é a principal ideia utilizada pela maioria dos profissionais de saúde para nos explicar o porquê nós engordamos. Mas essa é uma afirmação idiota. A grande questão aqui é por que uma pessoa começa a comer demais por vontade própria. Por que uma pessoa começa a consumir mais calorias do que ela gasta. E são as enzimas e os hormônios do nosso corpo que vão determinar quantas calorias nós vamos comer e quantas nós vamos gastar. E neste vídeo eu vou te explicar exatamente como essas enzimas e hormônios vão afetar a nossa gordura corporal. Então, se você ficou interessado, relaxe, respire fundo, abra a sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre a nossa gordura corporal e as enzimas e os hormônios que estão afetando diretamente o acúmulo de gordura. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E para começar, eu vou te mostrar um estudo feito com ratos para exemplificar a força que os hormônios têm no corpo de todo animal. Um jovem pesquisador chamado George Wade começou a estudar a relação entre os hormônios sexuais, peso e apetite, removendo os ovários de ratas e então monitorando seu peso e seu comportamento. E nesse estudo, o pesquisador removeu os ovários das ratas e depois que esses ovários foram removidos, as ratas começaram a comer com muita voracidade, comer em grande quantidade e logo ficaram obesas. E assim nós poderíamos presumir que ao ter o ovário retirado, a rata realmente sentiu mais vontade de comer, comendo mais, ingeriu mais calorias e consequentemente ficou obesa. E isso reforçaria essa ideia pré-concebida que nós temos de que nós engordamos porque comemos muito. Porém, o pesquisador fez um segundo teste. Ele removeu os ovários das ratas e depois deixou essas ratas em uma dieta restrita. Mesmo que elas quisessem comer muito, comer em excesso, elas não poderiam, porque o pesquisador iria fornecer apenas uma quantidade limitada de alimento. E vocês poderiam pensar que as ratas não engordaram, afinal não comeram demais, mesmo querendo comer demais. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. As ratas engordaram na mesma velocidade que as ratas que comeram muito. Porém, havia uma diferença. Essas ratas que tiveram os ovários removidos e tiveram uma dieta limitada ficaram completamente sedentárias. Elas só se moviam para buscar alimento. E se nós soubéssemos apenas do segundo experimento, onde as ratas comeram uma quantidade limitada de comida, mas engordaram da mesma forma, nós poderíamos presumir que elas engordaram porque ficaram sedentárias, não se mexiam, e reforçar a nossa ideia pré-concebida de que nós engordamos porque gastamos menos calorias do que nós consumimos. Mas quando nós observamos os dois experimentos, nós chegamos em uma conclusão totalmente diferente. O que acontece é que quando essas ratas tiveram os ovários removidos, as células de gordura dessas ratas começaram a absorver muitas calorias e se expandir com mais gordura. E dessa forma, como as células de gordura dessas ratas estão absorvendo todas as calorias que estão vindo para o corpo, se ela tiver a opção de comer mais, que no caso é no primeiro experimento, ela irá comer justamente para ter mais energia para o resto do corpo, porque a maior parte está indo para as células de gordura. E se ela não tiver a opção de comer mais, que no caso é no segundo experimento,
ela vai ficar completamente sedentária, porque ela tem menos energia para poder ser gasta, já que toda a energia está indo para as células de gordura. Então veja que o animal não engorda porque come demais, ele começa a comer demais porque está engordando. Como todas as calorias estão indo para as células de gordura, ele precisa de mais comida para conseguir mais energia para o resto do corpo. O acúmulo de gordura é causado justamente por um defeito na regulação dessa gordura. Quando o pesquisador retirou os ovários dessas ratas, ele fez literalmente o corpo dessas ratas acumularem mais gordura. Então as ratas comiam mais ou se exercitavam menos, ou faziam as duas coisas para compensar. E o que acontece é que quando os ovários dessas ratas foram removidos, o nível de estrogênio no corpo delas diminuiu. O estrogênio é um hormônio sexual feminino geralmente secretado pelos ovários. E como o ovário foi removido, o estrogênio diminuiu e fez as ratas comerem mais. Quando essas ratas tiveram estrogênio injetados por fora, elas comiam normalmente e não ficavam obesas. E uma das coisas que o estrogênio faz nas ratas e também faz nos seres humanos é influenciar uma enzima chamada LPL, ou lipase lipoproteica. A função dessa LPL é pegar a gordura que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da nossa célula. Em outras palavras, se você tiver mais LPL na sua célula de gordura, mais gordura está sendo pegue da sua corrente sanguínea e jogado para dentro da célula de gordura. E, consequentemente, você começa a engordar cada vez mais. Agora, se você tem mais LPL na sua célula muscular, mais gordura está sendo pegada da corrente sanguínea para ser queimado pelo músculo e transformado em energia. Mas quando os hormônios do nosso corpo estão desregulados, geralmente aumenta a LPL na nossa célula de gordura e por isso nós engordamos. O estrogênio suprime ou inibe a atividade de LPL na célula de gordura. Então, quanto mais estrogênio, menos gordura essas células de gordura vão acumular. Agora, se você se livrar do estrogênio, retirando os ovários, por exemplo, como vai ter pouco estrogênio, vai ter mais LPL e, consequentemente, as células de gordura vão acumular muito mais gordura. Nesse quadro à esquerda, os níveis de estrogênio estão baixos. A atividade da enzima LPL é estimulada nas células de gordura. Então, mais gordura é retirada da circulação e absorvida pela célula. Já no quadro da direita, quando os níveis de estrogênio estão altos, a atividade da LPL é inibida, então as células de gordura acumulam menos gordura. A LPL, então, continua fazendo o que ela sempre faz, armazena gordura dentro da célula. Porém, como existe muita LPL agora, porque teve uma desregulação hormonal, consequentemente o animal vai engordar cada vez mais. O animal sente uma vontade incontrolável de comer mais comida, porque toda a energia que ele está consumindo está indo para as células de gordura, porque tem muita LPL trabalhando. E ele precisa de mais energia para pelo menos um pouco ir para o resto do corpo, já que a maior parte está indo para as células de gordura. Quanto mais calorias as nossas células de gordura absorvem, mais nós temos que comer para poder compensar isso. As células de gordura estão literalmente devorando todas as calorias. E não há calorias suficientes para as outras células do corpo. E uma refeição que antes iria te satisfazer normalmente já não é o suficiente. E no momento que qualquer animal fica mais gordo, ele também aumenta sua necessidade por mais calorias. Então isso aumenta ainda mais a sua vontade de comer. E se ele não consegue comer em excesso, ele acaba ficando sedentário, parado, justamente para gastar menos calorias. Porque tem menos calorias para serem gastas, já que tudo está indo para a célula de gordura. E a única forma de impedir que qualquer animal engorde, inclusive nós, é regulando o sistema hormonal, que provavelmente deve estar desregulado em algum ponto, como por exemplo no caso das ratas, que estavam com um nível baixo de estrogênio. E quando foi injetado estrogênio de volta nessas ratas, elas tiveram o apetite voltando ao normal, a atividade física voltando ao normal, se movimentando normalmente,
e ficaram magras novamente. E muito provavelmente é exatamente isso que acontece com mulheres que tiveram os ovários removidos ou então após a menopausa. O nível de estrogênio no corpo dessas mulheres diminui e automaticamente o de LPL aumenta. E consequentemente essas mulheres acumularem mais gordura é bem mais fácil. E essa história das ratas inverte a relação que nós percebemos de causa e efeito sobre o acúmulo de gordura. Nós achamos que nós engordamos porque somos gulosos ou preguiçosos, mas na verdade nós ficamos gulosos e preguiçosos porque estamos engordando. Gula e preguiça não é a causa de nós engordarmos, é apenas uma consequência de nós já estarmos engordando. E se nós prestarmos atenção nas enzimas e nos hormônios que regulam o nosso tecido de gordura, nós podemos entender o porquê nós estamos engordando e também a solução para poder resolver esse problema. Mas antes de mais nada, só te lembrando que você também pode estar me seguindo nas minhas redes sociais. Em cada rede social eu te dou dicas diferentes de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida e assim chegar na sua melhor versão. E o mais engraçado é que se nós estivéssemos discutindo os distúrbios de crescimento, porque algumas pessoas chegam a 2,10 m e algumas outras não chegam nem a 1,20 m, a única coisa a ser levada em consideração seriam os hormônios que fazem algumas pessoas crescerem mais ou menos. Mas mesmo assim, quando nós estamos discutindo um distúrbio na nossa regulação de gordura, as enzimas e os hormônios são basicamente ignorados. Muitas pessoas focam na contagem de calorias, diminuir calorias para poder emagrecer. Mas isso não faz muito sentido, porque quem vai decidir para onde essa caloria está indo são as nossas enzimas e hormônios. Então não importa se você está comendo muita ou pouca caloria. O que importa é como esse alimento que você está comendo vai influenciar suas enzimas e seus hormônios. E dependendo da forma que ele for influenciado, as calorias vão ser queimadas como energia ou ser jogada para a célula de gordura, para ser armazenada. E caso você não saiba, todo alimento que nós consumimos vai influenciar de uma forma diferente as nossas enzimas e hormônios. Então não importa se você está comendo dois alimentos diferentes, mas que têm a mesma caloria. Eles dois, mesmo tendo a mesma caloria, vai influenciar enzimas e hormônios diferentes no seu organismo. E nós podemos concluir que aquelas pessoas que estão engordando ou já estão gordas, não engordaram ou estão engordando porque comeram demais ou porque não fizeram atividade física. Isso é apenas uma consequência. Eles estão com uma desregulação na gordura corporal, onde a gordura está acumulando todas as calorias que estão vindo e automaticamente essa pessoa começa a comer mais, ou ficar sedentária, não fazer atividade física, ou até as duas coisas juntas para compensar essa desregulação no tecido de gordura. E quando o nosso corpo está saudável, as nossas enzimas e hormônios estão funcionando como deveriam, a gordura corporal vai ser mantida em equilíbrio, nem de mais nem de menos. O corpo vai manter uma certa quantidade de gordura para poder fornecer energia ao longo do dia. E se você começa a engordar, a acumular gordura a mais do que deveria, quer dizer que essa regulação de gordura saiu dos trilhos. Existe alguma coisa de errada no seu organismo. E nós podemos ver isso na própria natureza. Os animais selvagens, independente de quão abundante seja a oferta de alimentos, manterão um peso estável, nem gordos demais, nem magros demais. O que mostra que o seu corpo está garantindo que a quantidade de gordura no tecido de gordura sempre funcione ao seu favor e nunca contra a sua sobrevivência. E quando os animais acumulam gordura em grande quantidade, essa gordura sempre está lá por uma boa razão. Os animais serão tão saudáveis com ela quanto eram sem ela. E claro, qual é a maior diferença entre nós e o resto dos animais no planeta Terra? Os animais, pelo menos selvagens, não comem alimentos industrializados, processados e nem refinados. Eles têm uma alimentação baseada em alimentos naturais, minimamente processados ou não processados.
Geralmente não processados, claro, né, se estiverem na natureza. Mas então a grande diferença é o tipo de alimentação que nós e o resto dos animais da Terra consumimos. E talvez realmente possa ser verdade que a natureza escolheu justamente os seres humanos como única espécie no planeta Terra que não consegue regular a própria gordura em períodos de fome e abundância. Mas para aceitar essa conclusão, nós temos que ignorar praticamente tudo que nós sabemos sobre evolução. E um outro fato importante é que tudo no nosso corpo é meticulosamente regulado, porque a gordura seria uma exceção. Se você está com alguma desregulação na sua gordura, acumulando gordura demais, não quer dizer que essa regulação não exista, apenas que ela saiu dos trilhos. E nós precisamos saber o que foi que desregulou a sua acumulação de gordura para poder resolver esse problema. E outro ponto é que qualquer coisa que aumente a nossa massa por qualquer razão vai consumir mais calorias do que gasta. Então, se você tem uma desregulação na sua acumulação de gordura, que te faz ficar mais gordo e mais pesado, isso vai te fazer querer consumir mais calorias. Ou seja, vai aumentar seu apetite. Ou então vai te fazer ficar sedentário para gastar menos energia do que você gastaria caso o sistema de gordura estivesse funcionando como deveria. E nesse ponto, as crianças em fase de crescimento podem servir como uma analogia para você compreender melhor a relação de causa e efeito entre engordar e comer demais. Uma criança em fase de crescimento não cresceu porque comeu calorias em excesso. Ela comeu calorias em excesso, comeu demais, porque está crescendo. O crescimento de toda criança é causado fundamentalmente pela ação dos hormônios de crescimento. E na medida que essa criança vai crescendo, ela vai passar por fases de crescimento acelerado, onde vai aumentar ainda mais a fome dela e até mesmo vir acompanhado de uma preguiça. Mas a fome e a preguiça na criança são impulsionados pelo crescimento e não o contrário. Se o corpo da criança requer calorias em excesso para poder suprir a demanda do crescimento, ele vai comer mais para ter mais calorias e conseguir crescer corretamente. E caso ele não consiga comer mais, ele vai ficar mais parado, mais sedentário, se movimentar menos, para gastar menos calorias e, consequentemente, ajudar no crescimento. Ou fazer ambas as coisas, comer mais e se exercitar menos. E essa criança, quando chega na puberdade, se for um menino, por exemplo, vai ganhar mais massa muscular e perder gordura, mesmo comendo mais calorias do que gasta. E isso também é impulsionado por mudanças hormonais. E com relação ao nosso tecido de gordura, é quase certo que o crescimento seja a causa e comer em excesso seja apenas o efeito. Você só está comendo demais porque as suas células de gordura estão crescendo cada vez mais. Nós sequer cogitaríamos a ideia de que as crianças estão ficando mais altas porque estão comendo mais ou se exercitando menos. Mas por que é que nós utilizamos esse mesmo raciocínio para poder explicar por que nós estamos engordando? E se você está com uma desregulação na gordura corporal, que geralmente é causada por uma desregulação das enzimas e dos hormônios, não importa a quantidade de comida que você está comendo, e sim a qualidade da comida que você está consumindo, porque dependendo do tipo de comida, vai melhorar ou piorar a sua situação. E o ponto-chave desse vídeo, que eu queria realmente deixar claro, é que nós não engordamos porque comemos demais, e sim nós comemos demais porque estamos engordando. Pode até ser mais fácil nós acreditarmos que nós nos mantemos magros porque somos determinados e que nós engordamos porque não somos, mas as evidências simplesmente mostram o contrário. Determinação tem pouco mais a ver com o nosso peso do que com a nossa altura. Quando nós ficamos mais altos, são as enzimas e os hormônios que estão promovendo o crescimento e, consequentemente, nós vamos consumir mais calorias do que nós gastamos.
Então veja que o crescimento é a causa, o aumento do apetite, que seria a gula, e a diminuição do gasto de energia, que seria a preguiça, são apenas os efeitos. E a mesma coisa é verdadeira para quando nós engordamos. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus seguidores, o Victor. Ele fala que já perdeu 11 quilos e os resultados não param. Parabéns, Victor! E é isso que acontece quando você utiliza a melhor ciência nutricional da atualidade para o seu emagrecimento e saúde. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha esclarecido alguns pontos sobre o emagrecimento e o acúmulo de gordura no nosso corpo. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!